Olá, pessoas maravilhosas. Então, em algum momento da sua vida você já fugiu do vazio? Eu percebi que eu fiz isso por boa parte da minha vida. Há alguns dias atrás eu recebi de presente participar de uma prática de Kundalini Yoga. E eu fui surpreendida de uma forma muito positiva, porque eu esperava algo bom e eu recebi algo muito melhor do que eu sequer consegui imaginar. Eu imaginava que, ok, seria uma prática com respirações específicas, posturas específicas, bastante desconforto, pagação de mico, porque, né, não sou a pessoa mais flexível desse mundo, nesse momento, isso pode mudar, claro. E no fim da prática, eu saí tão grata, transbordando tanta alegria, tanto bem-estar, e aquilo ficou e não saiu mais de mim. E eu percebi que eu acessei um estado de presença tão maravilhoso que era algo que eu vinha buscando há muito tempo e que eu já tinha experimentado através de outras ferramentas terapêuticas, a própria consagração ayahuasca, mas sempre tinha um fator externo. E ali eu vi a pessoa condutora da prática como uma voz que direcionava os caminhos que o meu corpo precisava lembrar. E o que eu percebi com isso? O quanto eu estava viciada em sofrimento, o quanto eu fugi da minha própria companhia, né, por uma vida toda, e o quanto eu estava faltando com a verdade para comigo mesma e não confiando em mim. E durante a prática ela fica sempre estimulando isso, né? Entenda qual é o melhor que o teu corpo pode dar, o teu corpo pode ir além. E ela vai trazendo esses comandos e é interessante porque a gente vai sustentando. E sustentar é um grande segredo da vida que eu desconhecia até bem pouco tempo atrás. Ficava bem, conquistava coisas, entrava em relacionamentos que no primeiro momento pareciam maravilhosos. Só que eu estava sendo guiada por essa maneira que para mim era comum e eu não percebia, que era uma vida pautada no sofrimento, pautada na crítica excessiva, no autojulgamento, na desvalorização. E obviamente que isso refletia em tudo que me cercava, seja no trabalho que eu estava, nas pessoas com quem eu convivia, as novas amizades com quem eu me conectava. Pessoal, sei que de repente pode estar meio incômodo esse solzinho aqui, mas tá tão gostoso, né? E fica uma luz tão boa que eu vou permanecer aqui sim, vocês é que lutem. Em alguns momentos eu vou olhar pro meu caderninho porque nele eu vou tendo o norte do que eu vou falar, que são coisas que eu fui elaborando, e eu gosto de anotar os principais pontos para não me perder no raciocínio e fazer sentido para vocês também e acabar não ficando um vídeo muito extenso. Um pouco extenso ele vai ficar, mas não vai ficar muito. Então, eu percebi assim que para mim era algo muito fora da curva normal viver em paz, né? Então eu evitava isso. Até o vídeo anterior eu falei sobre isso. E o que comprova, né, essa minha repetição de padrão? Relacionamentos muito parecidos, o fato de chegar um momento do relacionamento que eu vi que eu estava totalmente desconectada, que não era mais o que eu queria. Por quê? Porque eu estava saindo dessa ilusão e porque eu estava conseguindo entender o que eu não queria mais para minha vida e eu ficava insistindo, tentando fazer milagre com o que não tinha que mudar, era o que era, né? Tanto da minha parte quanto da parte da outra pessoa. E o pior, né? Às vezes eu terminava esse relacionamento, isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceram várias vezes, e eu voltava pro relacionamento, né? Eu criava caminhos para esse relacionamento ser reativado e pasmem, né? Olha só que surpresa, era sempre um fim bem mais difícil do que foi da primeira vez. Porque daí você coloca muito mais energia, dedica mais um tempo
e você percebe que tem coisas que simplesmente são, é aquilo. E você não se encaixa mais ali. E é sobre isso, né? A gente ter essa aceitação. E trazendo isso, por exemplo, dessa prática de Kundalini Yoga, ela me fez perceber que tinha toda essa resistência no meu corpo. E eu ficava me perguntando por muito tempo assim, mas o que acontece comigo, né? Porque, poxa vida, eu sou uma pessoa inteligente, né? E todos nós somos. Eu tô falando das nossas capacidades básicas, né? Enquanto seres fantásticos que somos. Eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa interessada, eu sou uma pessoa dedicada, eu estudo, eu procuro entender, compreender, me conhecer. E eu faço tanta questão de colocando em prática as coisas que eu vou aprendendo. E por que essas coisas chegam num limite e parece que eu não consigo avançar de um ponto em diante? E veio essa resposta, né, com esse último estudo que eu estava me dedicando. É sobre a questão do corpo, né? Então, meu corpo ele estava habituado a esse formato de contenção, de tensão, de medo, de privação, de escassez, de agressividade, de hostilidade, de invisibilidade, né? De tu ser destratada realmente. E não é porque as pessoas são boas ou ruins, as pessoas são o que são, isso é fato. E elas só vão agir de uma maneira diferente se elas entenderem que é importante. E o fato é o que tu tá te sujeitando, né? Aonde que tu tá aceitando permanecer? Esse lugar que você tá aceitando permanecer, e ele diz muito a respeito de como você tá se enxergando. Só que era muito mais fácil para mim pegar e ficar apontando o dedão dizendo, porque fulaninho é ruim, porque ciclaninho é injusto, porque não sei quem não gosta de mim, porque eu sou azarada, e não trazer para mim a responsabilidade de agir diferente e viver de uma maneira diferente. E eu precisei chegar nesse limite do desconforto, né? Para perceber esse vício em sofrimento. E ali na prática de Kundalini Yoga, isso ficou muito claro, porque eu atingi um estado de bem-estar, de presença, e daí eu vou tentar replicar para vocês entenderem mais ou menos como que é, né? Dentro do universo que eu estava acostumada a viver. No universo que eu vivia, né? Na minha vida, que eu via, da maneira como eu via, eu só me sentia assim quando eu estava apaixonada por alguém, quando eu entrava num relacionamento novo. Aí aquela alegria, aquela leveza, aquele bem-estar, tudo é fácil de fazer, a gente faz tudo sorrindo, pulando, saltitando, né? E termina o relacionamento, acaba no sentido da vida. E o pior, aí tu não tem uma vida, né? Tu tava totalmente voltada pra outra pessoa. Tu não sabe quem tu é, tu não sabe do que tu gosta, e tu não consegue cuidar de ti porque tudo tava construindo era o trabalho, tu trabalhava com a pessoa. As coisas que tu fazia era o que a pessoa gostava. E daí a pessoa termina o relacionamento, você ou ela, os dois que seja, né? E o que resta? Nada, você não existe. E não é porque o outro é vilão, é porque você aceitou ficar nesse papel de vítima. E eu tô falando isso com um lugar de experiência, porque era o que eu tava fazendo comigo. E muitas vezes eu estava super desconfortável, as coisas estavam estranhas e eu ficava insistindo, sendo que na verdade ali já eram os sinais de que eu não estava mais naquela frequência, eu não estava mais conectada com aquela energia, com aqueles aprendizados. Eu já tinha conseguido ver o que eu precisava a meu respeito, porque os relacionamentos é sobre isso. E daí eu estava fugindo de estar comigo, estava fugindo de cuidar de mim, de fazer as coisas por mim. E ali, através da respiração, pensa, não tinha nada, nada. Era o meu corpo, era eu comigo mesma. E eu entrei nesse bem-estar. E foi bem aquele momento onde nada na minha volta tinha mudado e tudo tinha mudado. Só que tudo tinha mudado dentro de mim, a maneira como eu estava vendo as coisas. Então, a partir disso, eu comecei a ver possibilidades, oportunidades e gratidão em coisas que estavam super apagadas para mim. E são estados hormonais que a gente passa, né? Eu tô passando pela menopausa, por exemplo, e oscilações que nos fazem ver o mundo de uma outra forma. Mas para além disso, essa produção de hormônios, ela é alimentada
pelo que a gente acredita, pela maneira como a gente também vê a vida. Então, uma coisa influencia a outra, é uma via de mão dupla, é um vai e vem. Então, tu tem memórias e tu fica revivendo aquelas memórias, tu vive lá no passado, essas memórias viram sensações, são emoções que viram sensações no teu corpo, que viram questões de saúde, né? Ou questões de adoecimento. E a gente fica nesse ciclo louco aí, vivendo da mesma forma e totalmente desconectado realmente de quem somos, né? E daí eu percebi assim o quanto eu tava tentando viver relacionamentos, sendo que na verdade eu não tava nem me relacionando comigo. Eu esquecia da pessoa mais importante para existir aquele relacionamento, que era eu. O relacionamento só existia porque eu estava ali. Precisava de mim para existir aquele relacionamento ali, né? Assim como para outra pessoa era a mesma verdade, né? Precisa dela presente ali, se dedicando, querendo estar ali para acontecer. E como que vai dar certo, né? Se eu tô no modo sobrevivência, né? Eu não tô me nutrindo do básico, da atenção, do carinho, de me valorizar, de me enxergar, e eu tô querendo que o outro faça isso por mim, né? E eu vi o quanto eu tava distraída, perdida, buscando fora, o que a base, a primeira lição, a primeira tarefa seria ali dentro, né? E a gente fica se perguntando às vezes, né, por que tem pessoas que a vida parece que acontece magicamente de um minuto para o outro, do zero, ela sai do zero e faz e acontece. É porque essa pessoa, ela tá ancorada nesse básico, que é essa valorização, esse poder interno, essa confiança em si mesmo e essa capacidade de perceber, né, que é possível desenvolver as habilidades que são necessárias para o que você quer criar, os projetos que você quer levar adiante. Só que para isso acontecer tem um outro caminho, né, anterior, que é algo que eu venho também trabalhando muito em mim, que é sair da culpa, que é me perdoar. E para me perdoar, eu preciso me aceitar completamente e entender que eu estava tudo bem, iludida, que eu estava sendo imatura, que eu estava esperando pelo outro, que eu acreditava que a segurança vinha através do outro. Eu estava colocando as relações com as outras pessoas antes da relação comigo mesma. E tá tudo bem. O importante é que em algum momento a gente perceba, e que bom para quem já vem com essa maturidade, já consegue lidar desse lugar com as coisas. E essa tranquilidade, essa paz, ela só vem quando a gente consegue se entregar, né, para essa luz interior, para esse divino, para a gente acreditar e descansar nas nossas escolhas, no nosso coração, na nossa guiança, porque não vem nunca de ninguém. Enquanto a gente estiver buscando num líder, né, numa figura, as respostas, a gente vai falhar, porque a resposta está aqui dentro. E parar de achar que a gente sempre precisa de uma nova resposta, é procurar entender o que está rodando de informação que nos foi dita e que não necessariamente se aplica para o que a gente quer viver e escolhe a partir de agora. Então, quando você se sentir vazio, não tenha medo, porque o vazio, ele abre espaço para lindas coisas novas brotarem e existirem. E quando as coisas perderem o sentido, é porque realmente agora você vai começar a encontrar o caminho que te leva para esse estado de presença. E esse caminho, ele é dentro de você. Ele não está em ninguém, ele não está em lugar nenhum, ele não está num trabalho, ele não está num relacionamento. Celebre o hoje, valorize o agora e não fique se comparando, querendo delimitar a tua maneira única de se expressar para o mundo. Seja você mesmo.
tudo que você for fazer, perceba se o que está te direcionando é esse apego no sofrimento ou é o fortalecimento desse estado de presença e desse amor, dessa paz que existe aí dentro de você. Então começa a ressignificar as relações, a relação que você tem com o dinheiro, a relação que você tem com as pessoas, e entenda que tudo é uma colaboração e que essas relações elas só existem porque você está ali. Uma relação é entre 2 pontos, 3 ou mais, né? Mas no mínimo entre 2 pontos. E isso serve inclusive para você, porque é isso que você acredita se relacionando com o que realmente é, com esse teu interior. E você começar a valorizar e equilibrar e harmonizar isso. Esse vídeo, assim, ele foi bem profundo, né? E tocou muitos pontos. E se eu puder resumir tudo que eu disse em uma coisa, a vida, ela não te deve nada. Ninguém te deve nada. Assim como você também não deve. O que existe, sim, é que cada um cumpre um papel e cada um tem algo a oferecer pelo grande fato de você simplesmente ser você. Se ame, se valorize e se cuide. Isso vai te levar longe e sempre vai te levar para onde você deve estar e para um melhor lugar.